E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre quando o dono do negócio tem que microgerenciar as tarefas dos colaboradores e se ele não acompanha, as coisas não acontecem direito. As coisas só acontecem se o colaborador percebe que ele está de olho. O que fazer para que esse comportamento não permaneça e também não enlouqueça o dono de tantas atribuições que ele tem para fazer e ainda ter que ficar acompanhando minimamente, nos mínimos detalhes, as atividades dos colaboradores, beleza? Vamos conversar sobre isso, o que dá para fazer para resolver esse ponto e também sobre como que o dono precisa se trabalhar internamente para não alimentar esse traço de microgerenciamento aí com os colaboradores, beleza? Esse é o assunto de hoje então, e se você ainda não me conhece, me chamo Lucas Vercelino e eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios a estruturarem seus negócios para escalarem, dependendo cada vez menos deles no operacional e a criarem estruturas enxutas e altamente rentáveis com alto potencial de escala para crescerem. Então, um ponto de atenção muito grande, se o dono do negócio está estruturando a empresa para crescer, ele vai precisar fazer uma autoavaliação. No outro vídeo eu vou comentar sobre isso na prática, como que é isso na gestão, que jeito que ele pode separar isso em 3 reuniões específicas que vão ajudar ele na prática. Mas hoje, eu quero, antes de a gente ir para a ação, eu quero trabalhar a respeito do microgerenciar, do acompanhar, do controlar o colaborador, sobre um aspecto de trabalhar um lado assim, que precisa ser ajustado a alguns tipos de personalidade de donos e de lideranças. De nada vai adiantar fazer coisas, fazer reuniões de acompanhamento se o dono não tiver consciência desse traço. Porque ele não vai resolver o problema que ele muitas vezes ele mesmo está gerando com uma postura que ele tem. Tem donos de negócios que são muito perfeccionistas, tem lideranças também, quando é o caso, que são muito exigentes, muito perfeccionistas e por esse traço de querer fazer as coisas muito bem feitas, de se dedicarem muito, acabam sem perceber nutrindo uma desconfiança na performance dos outros. É o efeito posse. Que eu já chamei em outros vídeos, que é quando você acaba fazendo coisas, a coisa é melhor, ela tem mais valor que quando você faz, quando ela é sua. Uma coisa tem mais valor, normalmente quando ela é nossa. Assim, por exemplo, um celular usado. Na hora de uma venda de um celular usado, a tendência de a pessoa avaliar, se o celular é teu, você vai atribuir um valor maior, uma outra pessoa vai atribuir um valor menor. É normal, isso chama efeito posse. O efeito posse ele tem a ver com ideias, a tendência a estar mais certo, e isso se soma quando a ideia tem a ver, quando você teve a ideia, ela parece ser melhor. Todos nós temos esses pontos cegos, então um ponto cego alimenta o outro. Se a pessoa ela não percebe, mas ela acaba sendo muito autocentrada, ela vai ter essa dificuldade também em delegar, de acompanhar. E aí tem também o ponto cego da pressa, que faz muitas vezes querer resultados rápidos sem o devido trabalho de acompanhar. A pessoa muitas vezes está pressionada, né? A pressão e a pressa, ela fazem com que a pessoa queira resultados rápidos, queira entregar resultados rápidos e é incompatível com o ciclo de desenvolvimento, por exemplo, de um colaborador, que em 3 meses aquela equipe vai começar a performar, mas o dono não quer esperar uma semana, ele não quer esperar 10 dias ou, quiçá, 20 dias, ele quer que, ou melhor, ele quer que a coisa aconteça na primeira semana. E aí é erro na certa, porque as pessoas não conseguem performar dessa maneira. Mesmo pessoas muito capacitadas levam um tempo, uma curva de aprendizado para aprenderem as ações dentro da empresa. Então o dono precisa cair na real para que ele não seja movido, ele não tenha essas expectativas irrealistas que o perfeccionismo, muitas vezes a própria solidão. Tem alguns donos que são muito dinâmicos, eles são pessoas que fazem as coisas praticamente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, ou melhor, atuar em várias áreas, não ao mesmo tempo, eu digo, fazendo junto, mas assim, ele cuida das diversas áreas da empresa, ele acaba sendo um cara que se exige muito, não é à toa que ele chegou onde ele chegou, mas ele não consegue entender que tem pessoas que têm outros ritmos e tem pessoas que estão entrando agora na empresa. O modelo do lobo solitário reflete bem essa situação, de que, cara, consegue fazer as coisas sozinho, tem controle sobre as coisas que faz, mas a partir do momento em que precisa ter outras pessoas envolvidas, a pessoa trava. Ela acaba microgerenciando, não sob uma forma, por não saber necessariamente fazer diferente, mas porque tem uma necessidade de microgerenciar. Tem pessoas que microgerenciam porque não tem uma estrutura ainda, mas tem pessoas que, se não examinarem as intenções internas, acabam microgerenciando demais, né? Acabam tendo uma necessidade meio que doentia de controle.
E o dono precisa entender se ele não tá centralizador demais por ter esses parâmetros. Muitas vezes basta uma reflexão, uma autoanálise para identificar e falar, nossa, realmente, né? Putz, eu preparo que eu não confio no que os outros vão fazer. E aí, por que ele não... Ele é um conjunto de coisas, na verdade. Ele não confia que o outro vai fazer tão bem, tão rápido e tão bem feito como ele vira como se fosse um artista, ele vira uma estrela da empresa ali, e aí tudo vai depender cada vez mais dele. Esse é um caminho, uma rua sem saída do crescimento de uma empresa se o dono tem essa mentalidade. E ele não pode deixar também, permitir que as lideranças desenvolvam essa mentalidade também. Ele precisa ter pessoas que estão ali em prol de desenvolver as pessoas, é um efeito em cadeia. O dono começa desenvolvendo as lideranças, as pessoas de confiança dele, e essas pessoas vão também continuamente aprender a liderar as outras pessoas. Eu sei que o ambiente de trabalho, ele é um ambiente nos ritmos, nas metas que são colocadas, existe muita pressa, existe pressão, né? Existe o cumprimento das metas e nem sempre dá para fazer o ambiente de ensino ideal. Eu não estou propondo aqui um ambiente de ensino ideal, eu estou propondo que o dono faça uma autoavaliação e se ele não está deixando todas as coisas na cabeça dele, que ele não está se dando ao trabalho por uma questão muitas vezes até de, nossa, dá muito trabalho organizar o conhecimento, organizar o jeito que ele trabalha, conhecer melhor o colaborador que ele está atendendo ali, que está atendendo a empresa, entender as limitações do colaborador para ele sanar essas limitações, porque senão ele não vai conseguir resolver os problemas para escalar. Ele vai ter pessoas cada vez mais dependentes dele e ele vai ser a pessoa na qual é como se ele fosse o Midas. Só ele sabe ter as respostas prontas, só ele toma as decisões e ele vai precisar equalizar isso através de uma capacitação do colaborador, ajustar, e à medida em que o colaborador cresce, comete erros que são contornáveis, aprende, vai amadurecendo, ele começa a assumir maiores responsabilidades e isso ajuda o dono a não precisar mais microgerenciar tanto. Só que isso vai demandar o acompanhamento, vai demandar o ensino de processos, vai demandar conversas de alinhamento para o colaborador vencer as próprias crenças limitantes, desafios, bloqueios, medos. É um trabalho de desenvolvimento. Se o dono não quer fazer esse trabalho, provavelmente a empresa, certamente, na verdade, a empresa vai depender muito dele. Ele vai ser a única pessoa que pensa ali e não é um caminho muito recomendável para empresas, porque a gente tem aí exceções no mercado, pessoas prodígios ali, que são pessoas que realmente tiveram ideias geniais, que foram atípicas e que realmente o cara se lançou, mas essas pessoas normalmente tiveram pessoas em volta que cuidaram da gestão, tiveram lideranças que cuidaram das pessoas. Mas o dono, se ele ainda não tem essa pessoa, em algum momento ele vai precisar ter uma mínima noção de como ensinar. Mesmo que não seja a maior aptidão dele, ou ele vai precisar também ter alguém, uma pessoa de muita confiança, na qual ele vai transmitir os conhecimentos, vai transmitir as demandas e essa pessoa vai cuidar da gestão da empresa. Eu não recomendo muito esse caminho, eu não vi esse caminho dando muito certo, de ter um terceiro cuidando, sobretudo em empresas que estão começando a escalar. Talvez no momento mais estruturado, talvez o dono até consiga ter um sócio, uma pessoa ali que vai cuidar da gestão da empresa, se não é muito a praia dele, se ele é o cara que é mais o expert, mas ele de qualquer maneira, ele vai precisar criar os valores da empresa, vai precisar estar à frente. Tem muito dono que não tem muita paciência, mas ele vai precisar desenvolver essa paciência. Esse é um ponto chave ali. Porque ter pressa para fazer um negócio escalar é uma coisa que pode trazer muitos problemas, levar a decisões muito ruins, sendo que se ele tiver pensar numa bola de neve progressiva e gradativa, ele vai ver que ele pode conquistar muito mais, porque ele vai entrar num modelo mais natural e exponencial de crescimento, que é um modelo que as pessoas assimilam aquilo, elas são treinadas, o resultado começa a aparecer, à medida em que ele consegue ter mais resultado, ele contrata mais pessoas. É claro que isso não é uma linha reta. No crescimento de um negócio a gente tem uma oscilação, mas essa oscilação tem que estar apontando para cima, para que ela continue crescendo. E uma forma muito ruim é quando o dono é muito centralizador e só ele sabe das coisas e ele não cria um sistema de gestão, ele não cria um sistema, um modelo de gestão, não só uma plataforma, mas um sistema de gestão para poder transmitir o conhecimento, se assegurar da confiabilidade dos processos
na medida em que ele começa a crescer. E como ele tem muitas coisas para fazer, ele precisa fazer isso de forma mínima viável, para que ele não precise microgerenciar e vá aprendendo de forma progressiva e gradativamente a ir largando o osso ali e largando a necessidade de ter que olhar tudo, né? E de criar, nesse caso, quando ele tem essa necessidade muito grande de poder, muitas vezes, que são lados negros aí do empresário, de todos os ser humano, ele acaba criando uma relação de dependência que é meio que assim, ele precisa daquilo para ele se sentir superior, para ele ter controle. Ele vai precisar passar por um processo de entendimento interno, de autoavaliação, para não deixar essas forças internas da personalidade dele ali tomarem o controle e as rédeas da empresa dele. Se ele não faz isso, ele não encontra motivação e energia para treinar. Então, se ele está bloqueado nisso, se existe algum bloqueio, ele precisa compreender que muitas vezes parte de uma desconfiança mesmo que ele nutre em relação às pessoas ou de uma excessiva autovalorização. É um outro ponto cego que é uma autoimagem muito elevada, de autosserviço ali, de que o cara eu sou muito superior. Isso tudo opera debaixo do radar de muita gente e impede que o dono ali encontre clareza, encontre energia e motivação para se empenhar em treinar as outras pessoas e acreditar que outras pessoas podem fazer tão bem ou até melhor do que ele algumas funções. E para isso ele fica liberto de ter que microgerenciar nos mínimos detalhes. Talvez no começo ele precise, falta também muitas vezes uma noção de progressão. Eu estou falando aqui mais estou falando de alguns pontos mais emocionais, de características de personalidade, mas pode ser também, para concluir, que falte também para o dono algumas noções de gestão que ele não conhece, que alguns sistemas, alguns jeitos de pensar, alguns modelos mentais que eu vou falar no outro vídeo aqui, de uma estrutura de tomadas de decisão para as relações de trabalho, que o dono vai lá e vai fluir. Mas eu também enfrento muitas vezes alguns donos de negócios têm resistência porque ele vai ter que se doar, ele vai ter que doar o tempo dele para treinar o time. Como ele não confia nas pessoas, ele acha que não vai valer a pena, as pessoas vão sair, vão abrir as próprias empresas, aí isso não vai funcionar. Por isso que não é só uma questão de conhecimento de técnicas de gestão, mas também de um entendimento do papel do dono como mentor, de um cara que vai capacitar pessoas, desenvolver pessoas, ver pessoas se desenvolvendo, se alegrar com isso, se satisfazer com isso, e com isso a empresa progressiva e gradativamente vai crescendo, funcionando cada vez melhor, atendendo melhor os clientes, vendendo mais e fazendo e escalando de forma enxuta e altamente rentável. Beleza? Mas isso vai demandar uma mudança de postura interna do dono, ok? Se você gostou então desse conteúdo, dessa reflexão, considere dar o seu like aqui. E se você precisa de um ajuste, de ajuda para fazer um ajuste interno nas percepções, nos desafios e nas próprias limitações que todo ser humano, inclusive donos de negócios, tem a respeito de delegar, de descentralização, de não confiar muito na performance das pessoas, considere também conhecer os programas aqui da Decision Pro que vão ajudar você a fazer o seu negócio crescer de forma enxuta, altamente rentável e dependendo cada vez menos de você no operacional. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.